Bem, é um desafio bem grande falar sobre prescrição de cannabis em 30 minutos, né? Eu falo bastante, gosto de falar desse tema e durante a prática clínica a gente faz tanto raciocínio, tantos pensamentos que envolvem, né, a prescrição e eu queria compartilhar isso com vocês. Não sei se eu vou conseguir em 30 minutos, mas a gente vai explorar o máximo que der sobre esse tema. Bom, antes da gente começar, eu não vou passar muito teoria não, tá? É uma aula bem prática, mas é importante que a gente conheça um pouquinho do sistema endocannabinoide. Talvez alguém aqui desse grupo ainda não prescreva, né? Então, o principal objetivo da gente usar os tratamentos com fitocannabinoides é para fazer a modulação do sistema endocannabinoide. Um sistema que existe no nosso corpo, assim como o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo, um sistema amplamente distribuído que faz a comunicação intercelular, tem funções pró-homeostáticas, ou seja, ele trabalha o tempo inteiro para procurar o equilíbrio no nosso corpo, a homeostase, e tem funções pleiotrópicas. Por quê? Ele age principalmente nos receptores canabinoides, mas a gente sabe que ele vai agir em diferentes receptores, em diferentes tipos celulares, com ações diferentes em cada local. Nosso corpo produz endocannabinoides, tá? Que são ligantes endógenos e conhecidos como anandamida e 2-araquidonoilglicerol, mas também temos o PEA, outros endocannabinoides que são menos estudados, mas que a gente já sabe que eles fazem parte do sistema endocannabinoide. Os principais receptores canabinoides que a gente tem são os receptores do tipo CB1, do tipo CB2, mas existem outros receptores órfãos que a gente já está começando a entender que talvez eles possam fazer parte do sistema endocannabinoide, além de enzimas que produzem e degradam os endocannabinoides. Bom, como eu falei anteriormente, a função do nosso sistema endocannabinoide é manter a homeostase do organismo, então ele vai agir em várias funções do nosso corpo, desde funções neurológicas, neuropsiquiátricas, como funções físicas, orgânicas, de todos os sistemas. Nós temos, dentre os canabinoides, alguns principais canabinoides. Se a gente pegar uma planta de cannabis, a gente imagina que a gente tem aproximadamente uns 500 componentes químicos. Desses componentes, aproximadamente 180 são canabinoides e o resto são terpenos, flavonoide, outras moléculas orgânicas. Quando a gente vai falar no tratamento com fitocannabinoides, a gente tem algumas moléculas de predileção, porque são as mais estudadas, são as mais comuns, são as que na maioria das vezes estão em maior quantidade na planta. Então a gente conhece bem e que muita gente confunde, né? Tratar com fitocannabinoides, acha que é tratar só com canabidiol, mas canabidiol é apenas uma molécula. Então a gente tem o canabidiol, o THC, que também é famoso pela sua função, pela sua ação psicoativa, né? Então é uma molécula muito temida aí, mas que a gente vai entender ao longo dessa aula que ela é muito importante e tem funções muito importantes e terapêuticas. Temos o CBG, que seria a molécula mãe, a molécula de onde derivam os outros fitocannabinoides. Temos o CBN, que é uma molécula derivada do metabolismo de THC, temos o CBC, THCV e outras moléculas que estão ainda sendo mais estudadas. Hoje o que a gente tem mais, né, estudado é CBD, THC, atualmente bastante estudos com CBG, CBN e THCV. Os outros canabinoides estão sendo estudados, cada vez mais aparecendo nos trabalhos, mas ainda eles não aparecem tanto como fórmula comercializada nos tratamentos. Bom, prescrever cannabis. Esse é o desafio da nossa aula de hoje. Quando a gente pensa em prescrever cannabis, a gente sempre pensa primeiro como fazer. Mas eu acho que o pensamento que tem que preceder é por que fazer. Entender que muitas vezes o paciente que vem para a gente é um paciente que já passou, já experimentou diversas outras terapêuticas, um paciente que na maioria das vezes vem com falência terapêutica, o paciente que vem procurar como se fosse um último socorro. Então a gente tem que entender o porquê que a gente vai prescrever. Entender se eu estou prescrevendo esse canabinoide com o objetivo de modular o sistema endocannabinoide,
com o objetivo de controlar algum sintoma, né, ou tratar uma doença. A gente hoje não usa os canabinoides, os fitocannabinoides, como objetivo de tratar uma doença, mas a gente usa ele como um adjuvante no tratamento das doenças. A gente ainda não tem respaldo científico para suspender tratamentos que já são comprovados, na maioria das vezes com medicamentos alopáticos, e suspender por cannabis. A troca. O que a gente observa é que às vezes o paciente vai ficando tão bem com o cannabis que a gente consegue fazer a desprescrição dos alopáticos. Mas hoje a gente ainda não tem na literatura trabalhos que sustentem os canabinoides como primeira opção de tratamento. Eles vêm para ajudar principalmente no controle de sintomas das doenças. Então, quando a gente vai prescrever canabinoides, a gente tem que entender a clínica do paciente. Os pacientes são muito diferentes e a gente pode usar para diversas doenças. Então eu tenho que sempre separar qual é o paciente, o que eu quero fazer com ele, qual é o objetivo do meu tratamento para aquele paciente. Nós temos que entender sobre a escolha dos produtos e para isso a gente precisa conhecer os produtos, entender que é um tratamento diferente dos outros, a gente vai explorar, tá? Cada título, cada item desse. Entender que não é um tratamento como a maioria, né? Eu vim da Infecto, então na Infecto a gente tinha as doses muito pré-definidas dos antibióticos, tantos miligramas de tantas em tantas horas por tantos dias. Na cannabis isso teve que ser desconstruído dentro de mim, dentro do meu raciocínio clínico, porque a gente vai fazer uma terapia individualizada para cada paciente, então as doses vão ser individuais. Entender das interações medicamentosas, afinal de contas, ele é metabolizado pelo nosso corpo, é metabolizado pelo fígado, é excretado, então a gente tem que entender como ele vai interagir com os outros medicamentos. Temos que acompanhar o paciente e temos a oportunidade de acordo com o resultado do tratamento com os canabinoides, de conseguirmos fazer a desprescrição de outros medicamentos. Bom, então falando um pouquinho da indicação clínica e da avaliação dos pacientes. A primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o meu paciente. Qual é o diagnóstico do meu paciente? Diferente tratar um paciente idoso de um paciente, de uma criança, de um adolescente. O quadro de dor é diferente de tratar do quadro de insônia, ainda que muitas vezes as coisas estejam todas relacionadas. E quando o nosso sistema endocannabinoide está desajustado, a gente vai acabar tendo sintomas muito parecidos, né? Considerando que o sistema endocannabinoide controla humor, dor, sono, imunidade, apetite. Pensa que quando o sistema endocannabinoide está desregulado, todas essas funções do nosso organismo ficam comprometidas. Mas a gente vai ter sempre uma queixa principal. Então, eu vou pensar ter um raciocínio clínico diferente para uma criança com quadro epilético, um idoso com quadro de insônia, um paciente oncológico com dor, um jovem com ansiedade. Então, de acordo com o meu paciente, eu vou pensar qual vai ser a melhor opção terapêutica para ele dentro dos fitocannabinoides. Eu também tenho que pensar para que eu quero, não só na doença, mas eu quero, por exemplo, controlar sintomas, reduzir o uso dos psicofármacos, apenas melhorar a qualidade de vida. Eu quero ter um componente que promova neuroproteção nos pacientes idosos, nos pacientes com Alzheimer, nos pacientes com doenças neurológicas. Então a gente tem que entender exatamente o que a gente quer. Na maioria das vezes, o paciente procura a gente por uma queixa. Aí a gente observa ao longo da consulta, da conversa, da anamnese, que esse paciente tem várias outras questões, várias outras queixas que a gente pode melhorar com o uso dos fitocannabinoides. Mas eu procuro ter sempre um sintoma-alvo. Então, se ele me procurou por dor, o meu objetivo vai ser primeiramente controlar essa dor. Ah, mas ele também é ansioso, pode ser em decorrência da dor, pode ser por outra causa. É um objetivo, mas não é o meu primário, é o secundário. Muitas vezes a gente vai, às vezes, atingir a resposta ao sintoma secundário antes do sintoma primário.
Muitas vezes eu consigo melhorar o quadro de insônia, o quadro de ansiedade, antes de controlar uma dor totalmente, por exemplo, certo? Então, sempre considerar quem é o paciente, quais são as comorbidades que eles têm, porque, por exemplo, se eu usar uma molécula com CBG, é uma molécula que age no sistema alfa-adrenérgico, eu posso ter hipotensão. Então, quando eu penso num idoso hipertenso, eu já tenho que acender uma luzinha de alerta em relação a isso. Tenho que saber todas as medicações que o paciente usa. Tenho que entender se esse paciente já teve contato com substâncias psicoativas, qual é a sua relação com essas substâncias. Por exemplo, um paciente que nunca usou, eu vou usar uma dose menor. Diferente de um paciente, por exemplo, que eu atendi essa semana, que ele usa cannabis fumada e ele me procurou para suspender o uso fumado, mas ele precisa controlar a ansiedade. Então, ele quer usar a cannabis na forma medicamentosa. Então, esse paciente tem uma tolerância diferente aos fitocannabinoides de um paciente que nunca experimentou. E temos que entender se o paciente tem sensibilidade ao THC. O paciente que experimentou já, seja na forma fumada, na forma medicamentosa, a gente tem que entender como é que foi a experiência dele com o THC. Se ele ficou calmo, ficou bem, ou se foi um paciente que agitou, que teve crise de ansiedade, que teve algum efeito psicoativo desagradável. Bom, conhecer o produto. Se eu quero prescrever uma medicação, eu tenho que saber a molécula que eu estou prescrevendo. Isso a gente faz para qualquer medicamento, né? Então, quando a gente vai prescrever os fitocannabinoides, a gente vai pensar qual é a molécula que eu vou usar. Em geral, a gente usa sempre a predominância do CBD, que é a molécula mais conhecida, mais abundante e que a gente sabe que tem a capacidade de melhorar, de modular o sistema endocannabinoide. Não que as outras não sejam importantes, a gente vai lembrar do efeito entorragem, que quando a gente une todas as moléculas que a gente tem na planta, a gente vai ter uma potência maior, uma modulação maior, uma atividade maior sobre os receptores, sejam eles canabinoides ou não. Então, usar um produto que tem a maioria dos fitocannabinoides é uma opção muito boa e na maioria das vezes vai ser a primeira opção. Mas eu tenho que, independente disso, entender molécula a molécula. Por exemplo, o THC tem um potencial analgésico muito grande, relaxante muscular, tem um componente mais sedativo, mas tem psicoatividade. Num quadro de dor, talvez seja uma molécula importante de usar. A mesma coisa um CBG, que também tem um efeito analgésico importante, um efeito ansiolítico importante e um efeito neuroprotetor, né, por agir em receptores PPAR, TRVP. Então eu tenho que pensar que essas moléculas têm sua importância terapêutica, mas eu tenho que saber quando usá-las, né? Para isso eu tenho que conhecê-las. Nós sabemos do CBN, que é uma molécula que tem um efeito mais sedativo, é um efeito, ele tem sim uma psicoatividade, mas bem menor do que o THC. Ele tem essa psicoatividade porque de fato ele é um derivado do THC, mas também é uma medicação analgésica, né? Uma molécula analgésica, anti-inflamatória e pode também estimular o apetite, assim como o THC. Né? Então, conhecer as características de cada fitocannabinoide, de cada molécula, é importante para a gente decidir o que a gente vai usar com cada paciente. Né? Lembrando que, além desses que eu falei, nós temos vários outros canabinoides que estão em menor quantidade na planta, que a gente chama de canabinoides menores, mas não menos importantes, porque eles vão estar ali promovendo o efeito entorragem. Os terpenos. Sabemos que nas plantas, na cannabis, nós temos terpenos, flavonoides. Esses terpenos não são exclusivos da planta. Assim como o CBD não é exclusivo da cannabis. Existe CBD, canabidiol em outras plantas, em quantidades muito menores. A mesma coisa os terpenos. Os terpenos eles existem nos produtos na cannabis, mas existem em outras plantas. Eles vão modular o efeito dos canabinoides e potencializar esse efeito, equilibrando as funções de cada um dos canabinoides. Também eles fazem interação direta com o sistema, com os receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos, e eles têm muita influência no sabor, no odor do produto. Tem ação terapêutica também. Então, por exemplo, linalol
é um terpeno que a gente conhece ele por ser efeito calmante, que tem na lavanda também, que tem em outras plantas que são mais calmantes, e tem na cannabis. Quando a gente está falando de produtos derivados canabinoides mais orgânicos, a gente observa que eles são mais terpenados, né? São produtos que preservam mais o terpeno. E existem hoje produtos que o ideal é que, independente da forma de manipulação desse produto, que exista a preservação dos terpenos dentro do produto, né? E a gente tem que conhecer, porque se eu quero um produto que seja mais calmante para um paciente ansioso, eu não posso usar, por exemplo, um limoneno, que é um pouco mais excitante. Então a gente tem que saber os produtos. Para nossa sorte, hoje a indústria já traz para a gente, por exemplo, um óleo rico em CBN para melhorar a qualidade do sono, a preservação do sono, a manutenção do sono. Ele já vem enriquecido com moléculas mais calmantes, porque senão a gente ficaria enlouquecido, né? Pegar um óleo com CBN mais rico em uma molécula mais excitante. Por sorte, a gente já tem hoje esse cuidado quando o produto está sendo processado. Pensar também nas vias de administração. Por exemplo, um paciente que usa sonda. A sonda, a gente não consegue usar o óleo, porque o óleo vai aderir no biofilme da sonda, né? Então a gente vai acabar usando um produto por nanotecnologia, uma fórmula mais aquosa. Então tem que pensar a via de administração e a apresentação do produto. Porque se é um produto oleoso, eu não posso em algumas condições. Mas, no geral, o que a gente mais usa como formas de administração? Os óleos, é o padrão ouro, é o que a gente mais tem estudos, na forma de óleos. A gente já sabe que eles têm uma absorção mais previsível e o mais importante, é fácil a titulação. Às vezes, existem cápsulas, por exemplo, que elas têm uma miligramagem fixa, 20 miligramas de CBD, por exemplo. Se eu estou no início do tratamento, eu não vou usar 20 miligramas de CBD. Então, essa cápsula para mim talvez não seja interessante. Eu tenho que começar, né, com o óleo e se por sorte esse paciente ficar na dose de 20 miligramas e eu tiver uma cápsula com 20 miligramas, tudo bem, eu posso trocar. Existem pacientes que não toleram o sabor dos óleos, né? Hoje em dia a gente tem até óleos com sabor, mas tem óleos que têm um sabor mais forte, né, da própria planta. E a gente sabe dessa dificuldade de alguns pacientes. Então, nesses casos, a cápsula vem para nos ajudar, mas temos a questão da titulação. Temos o uso vaporizado, que é uma opção que, na minha prática, eu não uso, até porque em 2023 a Anvisa proibiu. Existe no mercado a venda das flores, né, para vaporização, só que as pessoas hoje não usam da forma vaporizada, né, ou preferencialmente elas usam da forma fumada. E aí a gente entra na questão da combustão, né? Combustão é combustão, pode estar fumando cigarro, pode estar fumando tabaco, pode estar fumando cannabis, que a gente vai ter a combustão, que é o que é prejudicial, né? O problema da vaporização também é que a gente não tem controle, a não ser que você conheça a planta que você está comprando, a cepa, de que semente que veio aquela planta, mas da concentração de cada fitocannabinoide. Muitas vezes eles vêm muito ricos em THC e aí isso pode ser um problema. Temos também o uso tópico hoje em dia, existem várias formas de apresentação de forma tópica para uso tópico, seja para pele, para mucosa, enfim, a indústria farmacêutica hoje vem trazendo várias apresentações diferentes de canabinoides, mas eu acho que ainda hoje o óleo é a melhor forma da gente iniciar o tratamento e, na maioria das vezes, da gente manter. Bom, conhecendo os tipos de extrato, né? A gente já sabe das moléculas, quais são as moléculas que a gente tem, mas onde é que a gente vai encontrar cada uma dessas moléculas? Então, por exemplo, o óleo full espectro é um óleo que tem todos os canabinoides e terpenos, ou seja, ele vai promover um maior efeito entourage. Ele vai modular melhor o nosso sistema endocannabinoide, ele vai ter mais potência terapêutica. O óleo broad spectrum é um óleo que tem todos os componentes do óleo full, exceto o THC. Então se tira desse produto as moléculas de THC, certo? Ocorre a preservação de outros canabinoides menores,
ou canabinoides também que tem grande quantidade na planta, como por exemplo o CBG, mas a gente não vai encontrar moléculas de THC e nem de CBN porque é um derivado do THC. E nós temos produtos isolados. Na maioria dos produtos isolados, o que a gente vai encontrar é o CBD isolado. É ruim? Não, não é ruim. É um ótimo produto. Mas a gente vai perder o efeito entourage, a gente vai perder a ação dos outros canabinoides e a gente vai perder a ação de outras moléculas. No entanto, ele tem sim o seu espaço. A gente usa essa molécula, esse produto muito em crianças, em quadros de epilepsia, pacientes que têm polifarmácia às vezes e usa muitas medicações que a gente vai ter interação medicamentosa. Então ele tem o seu espaço e existem excelentes produtos de canabidiol isolado que a gente não precisa estar aumentando muito a dose, porque o que a gente observa é, como ele tem menos efeito, não tem o efeito entourage, às vezes eu preciso de uma dose muito maior do produto, mas a gente já tem produtos excelentes e que a gente já consegue fazer excelentes tratamentos. Na minha prática clínica, não é comum eu usar o isolado, tá? Eu uso mais o full espectro ou o broad, ou então um produto que tenha um blend, que tenha, por exemplo, um full espectro enriquecido de CBG, um óleo full espectro enriquecido de CBN, tá? Então a gente tem que sempre escolher qual é o produto que a gente vai usar de acordo com o perfil do paciente e em relação à sensibilidade do THC. Por exemplo, se é um paciente que já fumou maconha e que ficou muito mal, teve uma brisa ruim, digamos assim, é um paciente que eu vou evitar o THC. Se é um paciente com história clínica de esquizofrenia, de psicose, a gente vai evitar o uso de THC. Ainda que seja história familiar, eu costumo evitar, porque o excesso do THC pode fazer a virada dessas doenças. Bom, qualidade do produto. Isso aqui eu acho que é uma das coisas que eu prezo muito. Não dá pra gente usar qualquer produto. A gente tem que usar produtos que nos deem a segurança do que eu estou usando. Eu acredito que vocês já tenham recebido muitos pacientes. Hoje aconteceu isso, uma paciente me mandou uma foto. Eu prescrevi um produto para ela, o produto ainda não chegou, prescrevi sexta-feira, e ela disse que ganhou um no passado e que estava em casa. Ela me mostrou um produto de uma marca que eu nunca vi, sem coa, sem nada, assim. Eu falei, olha, eu não posso prescrever isso. A prescrição é a escolha de um medicamento ideal para o seu caso. Nesse caso, eu não conheço o produto. E não é só o medicamento ideal, é um produto de qualidade, é um remédio que vai fazer bem para você. Eu não sei o que tem nesse frasco, ainda que tenha uma etiqueta dizendo que é um óleo full espectro, mas eu não sei exatamente o que tem, eu não sei o perfil de terpenos, então a gente acaba, eu não prescrevo, tá? Eu só prescrevo produtos ou de farmácia ou produtos que a gente tem registro na Anvisa, certo? Bom, e aí, como é que a gente vai fazer a prescrição? Como é que a gente vai começar a dosagem? Como é que a gente vai fazer a titulação? Eu acho que de tudo isso, o mais importante é a gente saber que a dose é individualizada, tá? Mas a gente tem que começar, tá, eu sei que é individual, mas qual é essa dose para cada um? A gente tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida, no geral, é igual para todo mundo, certo? A gente pode começar, eu costumo começar com uma dose baixa. Ai, mas qual é a dose máxima do CBD? O CBD nos dá uma liberdade de escolha de dose muito grande. Eu posso usar de meio miligrama por quilo dia de CBD a 25 miligramas quilo dia. 25 miligramas quilo dia é uma dose muito alta, dependendo do peso do paciente, que dá quase que um frasco por dia, certo? Então, assim, a gente tem uma liberdade, uma faixa de escolha, de opções de dose muito alta. Mas a gente nunca começa com uma dose muito alta, porque a gente já entende que pela forma de evolução, né, de resposta terapêutica da cannabis, que é uma curva em U invertido, não adianta eu começar com uma dose alta e rápida. É melhor a gente começar devagar e subindo devagar a quantidade do medicamento para a gente ter a melhor resposta terapêutica. Dose de THC é muito individual também. Tá? A gente sempre preconiza o início com uma dose menor, mas tem pacientes que vão exigir doses maiores, seja pelo seu quadro clínico, seja pela sua tolerância ao THC. Na minha prática clínica, como é que eu faço?
eu começo com 5 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Eu pego o produto, calculo quantos miligramas ele vai ter, ou por ml, ou pelo número de gotas, e sempre começo com 5 miligramas 2 vezes ao dia. O THC, eu calculo de 1 a 2 miligramas dia, mas para ser bem honesta para vocês, eu não começo com doses altas, tá? Às vezes eu começo com meio miligrama de manhã, com meio à noite. Na maioria das vezes eu começo a dose de THC no período noturno, né? Porque se ele tiver um pouquinho de psicoatividade, o paciente está dormindo. Se ele der sonolência, já é hora do paciente dormir. Então eu prefiro usar o THC inicialmente à noite. Tem muitos pacientes com quadro de dor, por exemplo, que vão usar altas doses durante o dia, mas isso nunca vai ser a prescrição de entrada, de início. A gente vai sempre começar com dose baixa, tá? O que vai definir, então, a dose do THC vai ser a resposta clínica e a psicoatividade. Ainda que eu, por exemplo, não tenha atingido uma resposta para dor, mas esse paciente já está tendo um efeito psicoativo, eu não posso continuar com a medicação, eu tenho que reajustar essa dose, né? E a máxima da prescrição de cannabis medicinal, todo mundo sabe, é começar devagar e ir devagar. Não tenha pressa em aumentar a dose, tá? Às vezes a gente quer uma resposta rápida, então, e o paciente vem, né, querendo uma resposta rápida. Imagina um paciente de dor crônica que já passou por diversos médicos, diversos medicamentos, já realizou vários procedimentos e continua com dor. Então, nesse paciente, ele está desesperado, ele vê em você a última esperança de controle da dor dele. Ele quer uma resposta rápida. Ele quer o remédio milagroso que tomou, engoliu, a dor passa. Só que na cannabis a gente não tem isso. É uma questão de ajuste de dose a médio prazo. Eu trabalho com essa ideia com os pacientes de médio prazo. Eu falo, olha, antes de 4 a 12 semanas, a gente não pode esperar grandes mudanças. Existe mudança rápida com uma semana de tratamento? Existe, mas é mais sutil. E quanto mais a gente observa que o quadro é mais grave, mais intenso, a gente leva mais tempo, na maioria das vezes, para modular. Então, por exemplo, enquanto a gente não tem até 8 miligramas quilo dia de dose, eu não considero que o paciente já tem uma resposta. A gente vai subindo devagar. Não está dando certo, não está dando certo. Mas enquanto ele não chega ali em 8 miligramas quilo dia, eu não suspendo o tratamento, não. Eu vou aumentando até chegar perto disso, para falar, não, realmente não dá certo. E considera a questão do tempo, né? Antes de 4 semanas eu não suspendo, nem de 8 eu acho que é um tempo da gente começar a questionar, né? A gente ainda está no momento de aumento de dose, mas eu ainda acho que dá para a gente questionar se dá para continuar o tratamento. E 12 semanas, se não teve resposta nenhuma, aí não deu certo. Não adianta ficar aumentando mais, ainda que eu passe de 8 miligramas quilo dia. Mas eu acho que aí já fica mais difícil a gente ter resposta. Acompanhamento. A literatura traz pra gente que, após você prescrever os fitocannabinoides, a gente tem que fazer o ajuste da dose. Isso a gente já entendeu. De 2 a 7 dias. Minha prática, eu não faço antes do que 5 dias. Nunca faço, porque não dá tempo da gente modular o sistema endocannabinoide. E se a gente tem pressa, tem ânsia de ajustar, aumentar para ter resposta clínica, a gente vai observar que a gente rapidinho vai atingir uma dose alta e vai perder janela terapêutica. Ajuste conforme o perfil do paciente. Então, a gente tem que conhecer o nosso paciente, tem que conhecer a resposta que ele está tendo ao tratamento, tem que conhecer o quanto ele tolera. Muitas vezes acontece de eu estar usando 2 produtos, um rico em CBD e um rico em THC. Muitas vezes eu vou aumentar um e não vou aumentar o outro, às vezes eu vou até diminuir o outro, então eu tenho que entender. Às vezes eu aumento e o paciente fala, doutora, mas quando eu tomo aquele, eu tenho enjoo. Então eu tenho que entender isso porque eu vou mexer de forma diferente nos dois. Não é só ir dobrando a dose de cada um à medida que as semanas passam. Bom, avaliação do intervalo de doses, isso é muito importante. Igual eu falei, não adianta a gente, às vezes, só ajustar, aumentar, quando eu poderia, na verdade, ajustar um horário da medicação. Então, às vezes, a gente está lá 12 em 12, 12 em 12, mas o paciente no meio do dia está tendo dor.
Então talvez eu não precise nem ajustar a dose, aumentar a dose, eu posso colocar uma nova dose em um horário diferente, né? Até 4 vezes ao dia a gente consegue manejar bem o paciente com os fitocannabinoides. Monitoração da função hepática sempre, lembrando que o metabolismo é feito pelas enzimas do grupo, né, CYP450, principalmente CYP34A e CYP2C19. Então a gente tem que monitorar principalmente se ele estiver tomando medicamentos que também são metabolizados por essa via. Importante monitorar a pressão, a gente sabe que os fitocannabinoides podem provocar um pouco de queda da pressão, principalmente os que têm CBG, que são mais ricos em CBG, e sabe também que o THC pode provocar um pouquinho de taquicardia. Isso é muito relativo. Isso é o que a gente encontra na literatura. Na minha prática, eu vejo muito isso? Não, eu não vejo, tá? Os pacientes que têm, sim, alguma arritmia, a gente vai sempre acompanhar com um Holter a cada 3 meses, né? Converso sempre com um cardiologista, mas eu consigo ajustar e manter o THC na maioria das vezes, certo? A periodicidade da reavaliação é muito paciente dependente. Existem pacientes que eu vejo de 2 em 2 meses. Existem pacientes que caminham só, que já têm sua dose ajustada, que conseguem, às vezes, em algum momento de piora, aumentar a sua dose e, de acordo com a melhora, reduzir sozinho. Então, esses pacientes eu consigo um intervalo maior entre as consultas. Bom, como eu vou avaliar se esse paciente está tendo resposta ao tratamento? Primeiro, lembra que eu falei? De acordo com a queixa que ele tem, a queixa principal vai ser o meu sintoma-alvo. É nele que eu vou trabalhar. Então, sempre eu vou observar. Se ele chegou com dor, a primeira coisa que eu vou avaliar é se essa dor está reduzindo. Mas a gente tem os sintomas secundários e a gente não pode abrir mão da avaliação desses sintomas. Então, eu vou estar sempre monitorando o sono, o humor, o apetite, o quanto esse paciente se tornou funcional ou que a medicação prejudicou a funcionalidade dele. Ah, está muito sonolento, prejudicou a funcionalidade. A criança vai para a escola e só dorme, prejudicou a funcionalidade. Ou não, a pessoa ficou mais disposta, voltou a fazer academia, praticar atividades físicas, a sair de casa, então melhorou a funcionalidade. Então, tudo isso a gente observa. O apetite do paciente. Tem paciente com muita dor que usa o THC e começa a observar um aumento do apetite. Isso não a gente observa isso mais no início do tratamento, depois a gente observa uma redução desse sintoma. Mas, às vezes a gente tem que estar de olho nisso, porque se é um paciente já obeso, já com distúrbio metabólico, que tem ansiedade, que não controla a alimentação dele, esse THC talvez vai atrapalhar. Então a gente tem que ir ajustando a dose ou usando alguma coisa para minimizar esse efeito, tá certo? Sempre, sempre, sempre a gente tem que anotar, eu pelo menos anoto com muito cuidado no meu prontuário e colocar tudo que o paciente está sentindo, porque o que o paciente está evoluindo, a forma como ele está evoluindo, seja melhora, seja piora, seja estabilidade de sintomas, isso vai ser o condutor do que eu vou fazer. Então, é isso que vai decidir qual vai ser a conduta que eu vou ter de ajuste de dose, de associação de outro medicamento, de outra molécula, de fitocannabinoides, de entrar com outras terapias, de encaminhar para um outro profissional. Então, a gente tem que estar sempre observando essas questões. Interação medicamentosa. Para a gente falar em interação medicamentosa, a gente tem uma lista enorme, né, de medicamentos que podem interagir com os fitocannabinoides. Eu sei que essa é uma dúvida que veio bastante no chat, né? Eu trouxe aqui 2 figuras importantes, tá, para a gente entender. O THC, os dois, tanto THC como CBD, vão provocar interação medicamentosa, tá certo? Essas interações são, na maioria, aumentando ou diminuindo o efeito terapêutico de algumas medicações. Algumas a gente vai decorar. Na maioria das vezes a gente não decora tudo. A lista, né, a tabela de interação medicamentosa é enorme. Então eu tenho ali sempre uma colinha, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar, por exemplo, pacientes que estão usando anticonvulsivantes com CBD, tá? O CBD aumenta bastante o nível sérico dos anticonvulsivantes, principalmente o clobazam, tá certo?
E nós temos aquela dúvida imensa em relação aos anticoagulantes, né? Então, pode ou não pode tomar com anticoagulante? Então, o que acontece? Quando o anticoagulante é uma varfarina, a varfarina já é um fármaco ativo. Então, ela vai passar pelo metabolismo hepático, tá certo? E quando ocorre a interação com o CBD, aumenta o nível sérico da varfarina. E aí a gente pode ter sangramento. Já o clopidogrel é o contrário, ele é um profármaco, ou seja, ele precisa passar pelo fígado para sofrer um metabolismo que vai torná-lo um fármaco ativo. Quando ele encontra o CBD nessa mesma via metabólica, acontece a diminuição dessa produção de fármaco ativo. E aí a gente vai ter uma redução do efeito antiagregante. Eu deixei aqui para vocês um site. Esse site é da Universidade da Pensilvânia. É uma tabela muito legal. Vocês podem entrar nesse. Não dá para pegar como link, né? Mas vocês podem copiar e digitar no Google. É uma tabela enorme que a gente pode usar no dia a dia, né? Para orientar. Ele traz o medicamento, o fitocannabinoide, se aumenta ou diminui o metabolismo, qual é a enzima que está envolvida nessa ação e orienta então a gente nessa conduta. Existem os aplicativos de interação de drogas e a gente, né, acaba usando muito, e a gente sabe que hoje os aplicativos já trazem os fitocannabinoides para avaliar a interação de drogas. Então dá para a gente usar o Drugs, qualquer outro que você tenha o hábito para pesquisar a interação medicamentosa. Bom, em termos de segurança, a gente sabe que não existe dose letal de canabinoides, tá? A gente sabe que pode usar o canabidiol em grande quantidade, a gente pode ter efeitos colaterais, mas a gente não vai ter overdose. É lógico que, às vezes, por exemplo, um excesso de THC não vai matar, mas se levar uma psicose, o problema é o que a psicose faz com a pessoa. Se a gente comparar com outros fármacos, a gente vê que, por exemplo, fluoxetina, se você aumentar 75 vezes a dose usual, já se torna uma dose letal. O canabidiol eu posso aumentar 1000 vezes, né? Posso pegar aquele 25 miligramas quilo dia, que seria uma dose máxima, aumentar ela 1000 vezes, que eu não vou ter risco de letalidade. Agora, outros medicamentos que a gente observa aqui nessa figura, a gente toma muito cuidado. Por exemplo, a oxicodona, né? A febre dos... dos analgésicos, né, dos opioides, se a gente aumentar 2,5 vezes a dose usual, essa dose já é uma dose letal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, o que a gente também tem que ter atenção, que ainda que sozinho o CBD, o THC, os fitocannabinoides não tem letalidade, lembra que eles têm interação? Eles podem aumentar nível sérico de drogas que são letais. Então, às vezes eu uso pouco canabidiol, mas uso opioide. Aumenta o nível sérico do opioide e eu posso ter uma depressão respiratória, por exemplo. Então, ele não mata do ponto de vista de usar e dar uma parada cardíaca respiratória, tá? De ter ação nas vias, por exemplo, de manutenção da vida, né? Como na região central na região do bulbo do cérebro que comanda a função cardíaca. Não temos receptores no bulbo, muitos receptores, tem pouquinho, por isso que ele não se liga lá levando a uma parada cardíaca, como nós temos muitos receptores opioides no bulbo, por isso que eles podem levar a parada cardíaca. Mas, se eu usar em concomitância com drogas que vão agir em região de bulbo, aumentar o risco de parada cardíaca ou alguma outra condição, aí isso sim, ele pode se tornar letal. Bom, desprescrição. A gente começa com tratamento com fitocannabinoides. Na maioria das vezes, os pacientes que chegam com muita medicação. E muitos pacientes deve chegar para vocês também, querendo usar os fitocannabinoides para diminuir o uso de outros medicamentos. O que eu costumo fazer? Como é que eu vou desmamar? Eu não consigo desmamar os outros medicamentos antes de eu atingir uma dose terapêutica ou uma resposta terapêutica. Então a pergunta inicial é:
Atingiu a queixa principal? A gente então vai começar os desmames, de acordo com o que a gente teve de resposta. Porque às vezes melhorou a dor, mas não melhorou o sono, então eu não vou poder mexer ainda na outra medicação dele. Mas eu sempre uso como primeiro critério, que é isso, eu não preciso esperar a resposta terapêutica, que é medicação desnecessária. E a gente sabe que tem, né? Então tem paciente que toma Rivotril, Frontal e não sei o quê. Os dois juntos, dois benzodiazepínicos, qual o sentido? Então o que está sobrando a gente tira. Tem lá dipirona, Tilenol, Tramal e codeína. Ou vou ficar com dipirona ou Tilenol, vou intercalar só em caso de dor, mas como prescrição fixa, não faz sentido. A mesma coisa, não faz sentido eu manter Tramal e codeína como prescrição fixa. Então, o que está sobrando a gente tira, tá? Às vezes o paciente está tomando um pouquinho de cada coisa. 5, 6 antipertensivos diferentes, todos em dose mínima. Vamos tentar otimizar a dose de um ou de outro e ir tirando os que estão em excesso, né? Então, medicamento que também esteja causando dano imediato, a gente já suspende, certo? Ou o terceiro critério seria por interação medicamentosa, uma interação grave, importante, que a gente sabe que pode ser prejudicial. É uma opção, assim, a gente olha para essa opção e faz o desmame o quanto antes e a desprescrição dessa medicação. Ou então, medicação com efeito colateral, né? Eu faço a maioria da retirada das medicações por desmame, porque, em geral, os pacientes usam esses medicamentos há muitos anos. Tem muitos medicamentos que a gente sabe, né, da parte neuropsiquiátrica e até de analgésicos, que vão ter efeito rebote se a gente tirar de uma vez. E o paciente também está acostumado. Ainda que ele tenha gostado do resultado da cannabis, tenha se adaptado bem à medicação, muitas vezes eles têm uma dependência daquela outra medicação. E de fato essas medicações podem estar trazendo algum benefício. Então não dá pra gente tirar tudo de uma vez. Calma, gente, espera só um pouquinho. Pronto. Agora vai dormir, eu continuo tranquila aqui. Então, a gente, por esse tipo de risco, né, de efeito grave com a retirada abrupta das medicações, eu costumo fazer através de desmame. E eu sempre faço desmame individualizado. Eu nunca costumo fazer tudo de uma vez, tirar 2, 3 medicamentos diferentes. Eu escolho, né, de acordo com o que a gente falou acima, o que está sendo mais prejudicial, o que não tem necessidade nenhuma, o que já está fazendo, o que tem muita interação, e aí eu vou desmamando continuamente. Isso que é o importante da terapia canabinoide. Não é uma consulta que o paciente vem e na primeira oportunidade eu já mudo todas as medicações, já entro com os fitocannabinoides, tiro tudo e posso ficar um tempo sem ver o paciente. É um paciente, né, 90% das vezes, crônico, né? Se não for mais, eu arriscaria dizer que é quase que 99% são pacientes crônicos. Então, se a gente pega um paciente que tem ali suas alterações, suas queixas, suas doenças, seus sintomas e sua medicação de uso crônico, a resolução desse problema também não é rápida, não é aguda, vai levar tempo, tá certo? Então, eu acho importante a gente considerar sempre a desprescrição, e mesmo quando a gente não considera, o paciente já traz isso, na maioria das vezes, como um pedido, né? E então sempre atentar para esses critérios para a gente evitar complicações para o paciente, efeito rebote ou hipermedicação. Bom, então, para a gente começar a entrar na parte final, é importante que a gente tenha, né, sempre o conhecimento farmacológico, uma avaliação clínica individualizada, cada paciente é cada paciente você vai ajustar, prescrever uma medicação, uma dose e fazer um ajuste de uma forma. A gente não consegue fazer uma receita de bolo para todo mundo e sempre usar produtos seguros e certificados. Sempre o grande segredo é o canabinoide certo, na dose certa, para o paciente certo e no momento certo, né? Então, eu queria que a gente agora, nesse final, começasse a refletir se a gente consegue mudar a vida dos nossos pacientes com a cannabis medicinal. Se o uso dos fitocannabinoides, se através dessa explanação que foi breve, mas que a gente tenha, se vocês conseguiram ter uma noção de como a gente vai prescrever os canabinoides, de onde começar, é um estudo
que não é rápido, a gente vai aprendendo devagar, vai pesquisando, vai estudando, vai prescrevendo e a gente vai começando a observar a mudança na vida dos pacientes. Então a gente está pronto para isso, a gente consegue fazer isso já. O quanto a gente está se dedicando a isso? Isso é importante, porque o quanto a gente dedica ao estudo dos canabinoides, mais condições a gente vai ter de tratar os pacientes. Então, eu penso que a jornada, o uso da cannabis é uma jornada de transformação, de alívio, de dor em alívio, de incerteza e esperança. Só que a gente só consegue isso quando a gente está junto ao paciente. É um caminho que a gente segue de mãos dadas. Eu falo para o paciente que a gente casa. Olha, aqui tem que ser um casamento. Não dá pra gente ficar distantes quando a gente está modulando um sistema endocannabinoide, está usando medicações que o seu corpo precisa se adaptar, que a gente precisa ajustar a dose. Não é rápido, não é fácil, exige conhecimento, exige participação dos dois lados, né? Exige que o paciente também faça a sua parte. Eu sempre falo para os meus pacientes e deixo inclusive escrito na receita que modular o sistema endocannabinoide não é só usar fitocannabinoides. Isso é um recurso. Mas a gente modula o nosso sistema endocannabinoide com alimentação adequada, com a prática de atividade física, com meditação, yoga, atividade física, atividades que dão prazer para a gente. Tudo que eleva o nosso grau de alegria, de felicidade, modula o sistema endocannabinoide. Então não adianta eu querer usar gotinhas mágicas, né? Eu falo, não são gotinhas mágicas, e querer que o mundo se resolva, que todos os meus problemas se resolvam, se eu não mudar de vida. E a gente está entrando numa fase da medicina que a gente está entendendo claramente que mudança do estilo de vida, mudança de hábitos é o que realmente traz a cura, que traz o controle de sintomas, que traz que traz a nossa saúde, que restabelece a nossa saúde. Então, não dá pra gente só esperar que as gotinhas mágicas façam um efeito e a gente e para o paciente ter o que ele espera, o que ele precisa para restabelecer saúde. A parte do paciente é muito importante. E a gente vai conduzindo isso de mãos dadas. Muito obrigada. Eu acho que eu avancei o tempo, eu sabia que não seriam 30 minutos. Muito obrigada, doutora Mariana. A gente avançou um pouquinho o tempo aqui, mas acho que foram conteúdos bastante ricos aí para a prática clínica do pessoal que está aqui com a gente. E queria aproveitar esses minutinhos finais aqui para ver se a gente responde algumas perguntas que chegaram no chat. Uhum. Aí a gente faz o encerramento. Aproveitar que a gente está aqui todo mundo unido, né, nesse domingo e responder algumas perguntinhas ali que chegaram do pessoal. Certo. Eu não consigo ver o rostinho das pessoas. Se eu interromper esse meu compartilhamento, você acha que eu vou ter alguma visão maior? Consegue sim, daí eu acho que se você interromper, Ah, consegue pronto. acessar aqui o Zoom. Mas eu posso fazer as perguntas aqui também, Tá bom. começando aqui pela ordem de envio. O Cris, ou a Cris, não sei se é homem, se é mulher, ele perguntou aqui em relação aos casos de ansiedade, se a gente deve sempre associar o THC desde o início ali do tratamento. Depende. A molécula de THC, assim como todos os canabinoides, pode ter um efeito que melhora a ansiedade, como pode piorar, principalmente o THC. Na verdade, todos os canabinoides, o que eu quis dizer é que eles têm um efeito dual. Então, assim, ele com uma dose menor ele tem um efeito, com uma dose maior ele pode ter outro efeito. E no caso do THC, para ansiedade, um pouquinho de THC ajuda bastante, ele vai promover o efeito entourage, tá? Eu não costumo usar 100, mas doses altas são ansiolíticas. Então a gente acha que é só dar THC que acalma, porque quando a gente fuma maconha fica calmo, mas esse pensamento tá errado, tá? As doses elevadas são ansiogênicas. Inclusive, muitos dos distúrbios pelo abuso de cannabis fumada têm relação com o aumento da ansiedade. Tá? Então, a gente costuma usar uma quantidade bem menor e vai ajustando. Eu gosto muito de CBD e de CBG para controle de ansiedade. Maravilha. Acho que a pergunta da Rafaela também está bem associada aqui. Ela perguntou: quando a gente fala ali sobre os efeitos psicoativos do THC,
Se a dose estiver alta, o paciente ele vai apresentar mais sonolência ou mais agitação barra ansiedade? Pode apresentar. Isso é muito paciente dependente, tá? O que eu acho, o que a gente tem que observar é, o paciente pode ficar sonolento, é um evento psicoativo, tá? Ou ele pode ficar ansioso, tá? E agitado, né? Principalmente os pacientes que têm um quadro já. É aí que a gente tem o medo da cannabis fumada nos pacientes com, por exemplo, predisposição para esquizofrenia, pacientes que têm psicose. Essa dose alta de THC pode ser um gatilho, tá certo? Então, assim, em geral, quando ele fica muito ansioso, ele não fica sonolento, tá? Porque a ansiedade vem Uhum. atrapalhar a sonolência. Ou ele pode ficar muito sonolento, tá? Mas ainda assim ele fica sonolento, mas é como se ele tivesse uma ansiedade às vezes por baixo dessa sonolência. Ele às vezes até consegue Uhum. dormir porque ele exagerou na dose, mas no outro dia ele tá ali com aquela ansiedade latente, tá? E às vezes o paciente tem dificuldade de perceber isso. É muito Show. sutil e é muito individual. Uhum. Cada um vai responder de uma forma, né? O THC Exatamente. ali. Pra gente fechar aqui, o Tércio deixou uma pergunta para gente. Levando em consideração que a biodisponibilidade do óleo é de 6 a 8 horas, não seria mais interessante a gente dividir em 3 doses diárias? Sim. Então, se o paciente consegue fazer isso, tudo bem, é uma boa opção. A questão é que nem sempre um medicamento que a gente usa dividido em várias tomadas ao dia tem boa adesão. Então, a gente observa que o paciente toma melhor a medicação quando ele toma 2 vezes ao dia. É difícil o paciente que topa levar um frasquinho para a escola, para o trabalho e ficar usando ao longo do dia. Então a gente às vezes faz essa dose de 2 vezes ao dia para facilitar a posologia. Agora, se o paciente consegue levar, se o paciente prefere fracionar a dose, é excelente. Maravilha, acho que com essa pergunta do Tércio. Desculpa ser finalizada, Tércio. O que eu ia falar, a questão de muitas doses ao dia é adesão. Só isso, né? Sim. Acondicionamento, então assim, dependendo, tem paciente que eu nem consigo falar para levar o frasco para o trabalho. Por exemplo, ele trabalha de Uhum. Uber. Ele vai ficar com o frasco o dia inteiro no carro quente, na rua, no sol. Então aí a gente já começa a ter outros problemas, né, com condições de armazenamento, esse tipo de coisa. Então a gente sempre tem que considerar isso na nossa prescrição. Ah, mas aí eu tenho uma goma. Ele poderia então levar goma? Talvez. Talvez a gente consiga introduzir uma goma para fazer essa dose intermediária, que talvez seja mais fácil ele levar uma goma do que um frasco de vidro com óleo e conservar ao longo do dia inteiro. Tá? Então, são raciocínios que a gente tem que ter na hora de decidir a prescrição, né? E para ajustar e garantir a boa adesão do paciente. Maravilha. Essa pergunta do Tércio, a gente fecha aqui as perguntas do pessoal. Lembrando que a gente tem a nossa comunidade ali no WhatsApp, né? Então a gente está sempre online ali, disponível para responder a dúvida de vocês. Então fiquem à vontade, caso surja alguma dúvida ali pós-aula, caso vocês acordem com uma dúvida ali amanhã, queiram perguntar para a doutora Mariana, a gente está ali na nossa comunidade sempre disponível. Quero agradecer a doutora Mariana por estar aqui com a gente nesse domingo, agradecer a presença aí de todos vocês que tiraram um pouquinho mais de meia hora aí, né, para participar dessa É, aula com a gente, mas que com certeza, tenho certeza aí foi muito rico para todo mundo. Doutora Mariana, muito obrigada. E eu que esperamos agradeço. poder contar com vocês para próximas aulas aí. Perfeito. Olha, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Desculpe o atraso, né? O estender da hora. E uma boa semana para todos. Semana com feriado, tá todo mundo feliz, né? É verdade, eu nem lembrava. Boa semana, pessoal. Qualquer coisa, eu estou no Obrigada, chat. pessoal. Fiquem à vontade para me mandar mensagem no chat, no privado, onde vocês acharem melhor, tá bom? Maravilha. Obrigada, gente. Bom descanso para Boa vocês e boa noite. semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. boa noite. Ô, Vânia,